Olá, boa noite, ou bom dia, né? Ou boa tarde, dependendo do horário que você assiste meu vídeo. Eu sou Alex, aqui do canal, ou do Facebook, ou um dos meus canais aí do YouTube, tá? Eu vim falar com vocês hoje um assunto que eu acabei vendo no YouTube em relação a algumas igrejas que surgiu lá nos Estados Unidos e que surgiu em 1940, alguma coisa por aí, né? Que, que são igrejas novas, né? Consideradas novas, e que ele estava. E existe um pastor, né? Que é dessa igreja, que ele faz algumas respostas, ele está dando agora algumas respostas, coisa que antes ele não fazia, mas que agora ele está dando algumas respostas. Tá? E um dos temas que mais pega nessa igreja, e que todo mundo considera a igreja, essas duas principais igrejas mais conhecidas americanas, que elas ensinam e prega e mostra que, na verdade, a pessoa de Jesus Cristo seria o arcanjo Miguel, né, que foi uma das supostas revelações de alguma aparição de algum anjo que apareceu para o fundador dessa igreja lá nos Estados Unidos, e que o anjo teria revelado, né, que as igrejas evangélicas tinham se perdido e que a Bíblia precisava de uma outra reinterpretação, e uma dessas pessoas marcaram a data e a volta de Jesus Cristo para 1940, 1945, e acabou que Jesus não veio naquela época, e acabou que eles acabaram construindo e fazendo as suas igrejas e fundamentando. E dessa hipótese, né, e dessa coisa, surgiu pelo menos dois ministérios. Né? Uma das igrejas é que guarda o sábado, e a outra é a testemunha de Jeová. Né? Então, foi a partir desse ponto aí que surgiu essa ideia de que, na verdade, porque o arcanjo Miguel, ele aparece muito na Bíblia, e também Deus, principalmente com o povo de Israel no deserto, ele fala de anjo do Senhor, o anjo do Senhor que vai à frente de vocês, e eles concluíram que por Deus ter citado a respeito de anjo do Senhor e ter usado uma figura de linguagem de anjo para a aparição de Jesus fora do templo, que para nós é chamado de teofania, Jesus apareceu fora do templo, teria uma relação do anjo do Senhor com a pessoa que é o Filho de Deus. Então eles fazem essa mistura, porque eles decidiram que quando está falando de anjo do Senhor, que é o arcanjo Miguel, que também leva o nome de príncipe, então eles fizeram a junção e colocaram que, na verdade, o anjo do Senhor e Jesus Cristo, o anjo do Senhor, que é de fato uma teofania, ao falar de Cristo fora do templo, porque Deus, ele se revelou no Jardim do Éden, no Gênesis, a revelação de Deus, assim como as suas profecias, ela é gradual, acumulativa, ela é acumulativa e gradual. Deus, ao longo do tempo, ele foi se revelando aos homens na terra, a quem ele quis, da forma que ele quis e quando ele quis. Tá? Então, existe um grande debate aí que quer colocar o arcanjo Miguel como sendo a pessoa de Jesus Cristo, sendo mencionada
no Velho Testamento, porque ele leva o nome de príncipe. Isaías fala que o nome do Filho de Deus, do Messias que viria de nascer, o nome dele seria maravilhoso, Príncipe da Paz, né? E por falar que seria Príncipe da Paz, e por Miguel às vezes ser mencionado como príncipe, então eles sugerem a ideia de que também Jesus e Miguel seria a mesma pessoa. Mas eu vou tentar demonstrar aqui de uma forma um pouco lógica, de que Jesus e Miguel não podem ser a mesma pessoa. Tá? Eles não podem ser a mesma pessoa. Porque se eles forem a mesma pessoa, teríamos problema, e eu acho que foi um problema que foi debatido na igreja primitiva, na época dos apologetas, na época que a igreja passou por muitos ataques, né, até nas 7 cartas às igrejas, Jesus adverte algumas igrejas, né, que provavam aqueles que diziam ser apóstolos, eles colocavam à prova aqueles que queriam trazer pensamentos de religiões mundanas, né, que nem os nicolaítas, né, e tinha até uma Jezebel lá também que estava agindo, trazendo promiscuidade para dentro da própria igreja, dizendo que aquilo era de Deus, né, ela tomando a frente de trabalhos e cargos. Então a mulher estava assumindo e ela é chamada de Jezabel. E também tem os nicolaítas, e também tinha os judaizantes, que também tentavam manipular a fé e colocar de novo no povo, para que o povo que não era judeu só podiam crer em Jesus e ter fé em Jesus verdadeira se ele se considerasse e obedecesse à lei de Moisés. Então surgiu a necessidade de apologetas, depois mais para frente, de pessoas que iam trazer uma base e uma definição. E uma dessas definições é que surgiu, né, pessoas naquela época de outras religiões, tinha outro chamado também, os maniqueístas, né, e tinha outras religiões que adoravam anjos, né, e que misturavam, tipo espiritismo, né, hoje, aquele espiritismo de mesa branca, que tem Jesus como um grande irmão, uma pessoa grande iluminada, mas que não é Deus, mas que faz parte, e aí eles colocam outros personagens pelo meio e acabam colocando Jesus como se fosse um anjo, alguma coisa assim. Então havia um grande debate de quem era Jesus, e lá eles acabaram definindo, né, quem é a pessoa de Jesus Cristo e qual é o seu propósito de vir na Terra, e o porquê que ele tinha que ser 100% Deus e ele tinha que ser 100% homem. Esse debate já aconteceu no passado, mas ele vai surgir em 1930, alguma coisa, com o pessoal aí do broto Testemunho de Jeová, Joseph Smith, não sei, eu não lembro o nome dele agora, né, quando eu estava estudando Seitas e Heresias, eu até sabia o nome deles, né, e depois houve um racha entre eles e acabou formando, né, o pessoal essa doutrina se espalhou e contaminou muita gente, e daí outros pegaram a mesma ideia, mas criaram outras igrejas porque não concordavam 100% com a ideia do pai o que fundou o Testemunho de Jeová. Mas uma das ideias centrais do Testemunho de Jeová que disseminou e ficou é que Jesus seria o Arcanjo Miguel. E eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma até um pouco didática de que Jesus não pode ser o Arcanjo Miguel. Ele não poderia ser, tá? E nem o Arcanjo Miguel poderia ser Jesus, tá bom? Então, vamos começar, e para mim começar eu quero ler
Quero ler com vocês o primeiro texto, lá no livro de Gênesis, quando Deus faz o homem, ó. Gênesis 2:4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia o homem para lavar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então fez o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou na narina fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tá? O ser humano foi o único que foi feito ser alma. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tá? Então assim o Senhor Deus fez o homem. Essa parte é quando Deus fez o homem. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então aqui diz o que? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, que no caso dessa tradução, não do hebraico, a terra, o sentido é terra, tudo que envolve terra, água, a parte da terra aqui, a parte da onde a gente conhece, a parte física, e o céu seria os céus aonde foram criados os anjos, querubins, serafins e todos que estão lá. Também é um ato. Os anjos são ato de criação de Deus. Deus criou, é um ato criacional. Foi Deus que criou e fez todas as coisas. Inclusive os anjos foram criados. E a primeira pergunta: quem criou Deus? Quem fez Deus? A gente aprende pela palavra que Deus é. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, sou o começo e o fim. Jesus Cristo é o começo. Ele foi no começo da criação, ele foi criando todas as coisas. E depois é ele que vai dar o fim. Então esse é o sentido. O começo da criação, ele estava com Deus. Evangelho de João. Evangelho de João. Evangelho de João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, quer dizer, Jesus estava no princípio da criação. Jesus criou todas as coisas. Jesus foi o agente. Deus falava. Quando Moisés fala aqui em Gênesis 1, e disse, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1:3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dias e as trevas noite. Houve tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento. Então, toda vez que disse Deus, disse, dizer, falar, verbo, é ação. Então é Deus em ação, Deus falando, e a voz do Senhor, que é o verbo, falar, parlar, o verbo era Jesus, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus era o verbo de Deus no mundo, criando e fazendo todas as coisas. Se Jesus é Deus, Jesus tem a mesma deidade de Deus. Então, primeira coisa, temos que entender o seguinte:
a natureza de Deus. Né? Então, vamos entender Deus. Deus, que é o Yahvé, né? Eu já vou trazer a noção completa, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, o Filho, Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três têm o seu trabalho, o seu ministério, e eles são só um, que é Deus. É três e é um ao mesmo tempo. O Filho tem a natureza do Pai. O Espírito tem a natureza do Pai. O Pai é a natureza do Filho, o Pai é a natureza do Espírito, o Pai é a natureza do Filho. Um tem a natureza do outro e é indivisível. Não pode ser divisível. Então, na criação, Deus criou os céus e a terra, inclusive os anjos. Então, se é Deus quem criou a terra é um ato de criação de Deus. E a terra é finita. Ela tem um começo. Ela pode ter um meio e ela pode ter um fim. Correto? Deus não tem. Você não volta no... Não tem como você voltar no... Eu vou voltar no início de Deus e vou... Quando Deus começou e quando Deus termina. Deus é um ser... Deus é um ser infinito. Tá? Vou fazer uma aliança aqui, ó. Né? Eu acho que isso não vai representar Deus de forma nenhuma, né? Mas Deus é ó, um triângulo, né? Deus é infinito. Deus é infinito, tá? Deus na sua totalidade, ele é um ser infinito, não tem começo, nem meio, nem fim. Não tem como calcular Deus. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, correto? O homem foi criado depois que foi criado terra e céu. Então vamos imaginar aqui o início da criação de Deus, o início da criação da terra. Tá? Aqui vamos ter por terra. Terra e acima os céus. Os céus, onde fica o trono do Senhor. Então aqui é o começo. Começo da criação. Deus criou céus e terra. E aqui vai ser o fim. Tá? Então a terra ela tem um começo, ela tem um fim. No começo, Deus criou o homem aqui na terra, né? Então o homem é formado, né,
O homem é formado é um homem bonitinho aqui, né? Mas não tem jeito não. O homem é formado, né, do pó da terra. Então quer dizer, o homem tem um começo, tem um início, e o homem tem uma natureza. A natureza do homem, do corpo do homem, ela é uma natureza terrena, só que feita por Deus, e o qual tem um espírito de Deus. O homem tem espírito, não é corpo. Então o homem também, ele é a tricotomia do homem. O homem tem alma, o homem tem um espírito, que é o espírito do homem, né? Corpo. Certo? Então o homem tem corpo, alma e espírito. Certo? Deus fez o homem conforme a sua imagem. Vamos ver. Deus fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Correto? Vamos ver aqui. Acho que é no capítulo 1. Ó, capítulo 1. Capítulo 1 de Gênesis. 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou, pois, o homem com a crase, né? A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui está a imagem e semelhança de Deus. Tá? O homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem foi feito a imagem de Deus. Ó. Certo? Um homem, né? Que o homem. O homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Estava lá no Jardim do Éden. Os animais não têm imagem e semelhança de Deus. Os animais têm alma e têm corpo, mas os animais têm espírito e corpo, mas não tem alma. Ou é o inverso, né? Agora Deus soprou nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente, o ser vivente, o espírito, né? Espírito de Deus. É o espírito de Deus. Então o homem tem alma, corpo e espírito. O animal tem uma alma, intelecto e corpo. O homem tem um espírito. Porque diz que o Senhor Deus soprou na narina do homem, que nem o texto que a gente viu aqui, e colocou o quê? Derramou do seu
seu espírito. Porque é isso que ele vai dizer lá em Gênesis, quando ele vai dar cabo de todos os homens. O meu espírito não contenderá ou não vai mais conviver com os homens, porque esses são todos carnais. Eles agem pela carne e não pelo Espírito de Deus. Então Deus vai retirar, matando todos os homens, vai retirar o Espírito Santo, vai retirar o Espírito do próprio Deus nos homens, e eles vão estar entregues totalmente à sua vaidade, e o Espírito vai ser apagado no homem pecador que não anda segundo a vontade de Deus, que Paulo vai falar lá em Romanos, acho que é Romanos 8, né? Aqueles que andam pelo Espírito de Deus não satisfazem os desejos da carne, porque são seres espirituais que voltou a ter conforme a imagem e semelhança do Filho de Deus. Mas o homem é feito conforme a imagem e semelhança. A gente vai ver que o homem é feito conforme a imagem e semelhança do Filho de Deus. Tá? E por que eu quero trazer essa ideia? É porque é dentro disso aqui que eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma lógica de como isso de fato aconteceu, tá? Só que eu vou dar uma pausa nesse vídeo, tá? E vou emendar ele junto com outro vídeo, e provavelmente amanhã eu termino esse vídeo, tá bom? Então essa primeira parte aqui, ó, eu vou dar uma pausa no vídeo, porque eu vou trazer um outro vídeo. Então nessa primeira parte, eu só vou deixar esse vídeo para vocês agora, para vocês entenderem, tá? Que o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Então caso você queira entender a explicação que eu vou dar, que é a última parte, que vai ser a última parte, de como o homem, qual é essa relação, o porquê que eu digo que os anjos, né, que são os anjos que foram feitos lá nos céus, né, que estão lá nos céus, ó, anjos, estão no céu, eles foram feitos lá. Eles não têm essa natureza humana, tá? Eles não têm a natureza humana conforme mais semelhança de Deus, tá? Porque eles são seres espirituais, angelicais, para viver no céu e não para viver na terra. Então, é outra natureza. Então, eu vou explicar para vocês o porquê que Jesus não pode ser anjo, tá? Jesus não pode ser anjo de forma nenhuma, tá? E por que o homem tem a imagem e semelhança de Deus, tá bom? O qual os anjos não têm. E daí eu já vou deixar uma dica para vocês, se vocês quiserem já ler, é algo que aparece lá no final, que é no Apocalipse, né? Apocalipse, que vai ser onde Deus vai reestabelecer o reino que Adão e Eva não creram em Deus e perderam o domínio do reino, tá? O reino, as pessoas, os filhos de Satanás, os filhos do diabo, durante esse tempo, até a vinda do Mashiach, que era Jesus Cristo, tá? Eles reinaram, tá bom? A maldade, a perversidade reinou no homem. O homem se tornou escravo do pecado e não tinha controle, e não tinha domínio sobre o pecado, não conseguia controlar o pecado, tá? Mas quando Jesus vem, Jesus pisa sobre a cabeça da serpente e ele dá condição agora para o homem ele volta a ter de novo a imagem e semelhança de Deus, mas lógico, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e nessa imagem e semelhança agora é restaurado ao homem, que é exclusivamente Filho de Deus, pela fé, crendo que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou, e agora o descendente da mulher, que a gente vai ver o aspecto do descendente, pisa na cruz, né, sobre
a cabeça né? A cabeça da serpente, né? Jesus na cruz esmaga a cabeça da serpente, porque o pecado em nós vai ser perdoado. Nós vamos receber perdão de Deus através do sacrifício de Jesus, e assim houve reconciliação entre nós e o nosso Deus. E isso feriu mortalmente a cabeça da serpente. E para isso existe algo que precisa ser entendido nisso aqui, para ficar claro que Jesus não é anjo. Porque Jesus tem a natureza de Deus. Então, essa é o primeiro aspecto. O primeiro argumento é: os anjos não têm a natureza humana e também não têm a natureza de Deus. Então não pode. Então o Filho de Deus não pode tomar. Outra dica que eu já vou adiantar: Jesus, ao ser introduzido no mundo, não podia tomar a natureza de um anjo. Tá? Porque depois, é que eu não quero dar muita dica, eu quero parar aqui para o vídeo não ficar longo, tá? Porque tem a ver com a queda, com o pecado e com a propiciação. Tá? Vocês também podem ler lá em Apocalipse, ó, o livro de Apocalipse, ó, só uma dica para vocês, 13:8. Leia esse versículo lá e veja qual é o tempo do Cordeiro. Tá? O Cordeiro de Deus, qual o tempo que ele existia? O Cordeiro de Deus existia no tempo da terra, nos céus dos anjos que foram criados, ou o Cordeiro de Deus já existia antes mesmo de existir mundo? Tá? Outra dica importante que eu quero deixar para vocês pensar, e depois eu vou explicar, é: quando Jesus é fecundado em Maria, ele é introduzido no mundo em Maria, Jesus tomou forma humana e se identificou conosco, que assim é feita a pregação, e aí acaba ajudando essa hipótese, dando reforço a essa hipótese. Tá? Então, Jesus, ao vir no mundo, a ser introduzido no mundo, ele tomou forma humana, ou quando Deus criou o homem tomou a forma de Cristo. Quem tomou a forma de quem, na realidade? Jesus tomou a forma humana e se identificou com os homens, ou quando Deus criou Adão e Eva conforme a imagem e semelhança de Deus, o homem tomou forma parecida com Cristo. Forma que eu estou falando é conforme a imagem, é um correspondente. É igual mesmo, é Jesus, nariz, boca, ouvido. É só ler lá no capítulo 2 de Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, o Senhor vinha conversar com Adão pela viração do dia, à tardezinha. E Deus tinha alguma característica que quando ele vinha, fez com que Adão notasse que o Senhor vinha. Então, como era essa relação? Como é que Adão via Deus? Então a gente precisa... Então amanhã eu vou tratar dessa relação, o porquê disso. Então eu vou parar esse vídeo aqui. Eu quero agradecer você que ficou aqui até agora. Você deixa o seu joinha, seu like, seu comentário, se você concorda comigo ou não. Se você ainda não é inscrito no meu canal, no Facebook, se inscreva no meu canal. Se inscreva no Facebook. Se inscrever no Facebook não dá, né? Pede para ser amigo aí. Se eu tiver vaga lá, eu coloco você. Ou se você tiver no Hub, ou se você tiver em qualquer outra plataforma que eu colocar, no Telegram, em qualquer lugar. Qualquer dúvida, você me procura. Tá bom? Mas é muito importante que no YouTube você deixe seu joinha, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, e aperte os sininhos em todos aí, tem um sininho, aí você escolhe todas, para ficar marcado todas as notificações. Quando eu fizer um vídeo eu postar, quando eu fizer a sequência, que não estou fazendo essa sequência, você possa ser notificado que eu postei um novo vídeo. Tá? Então, para esse vídeo não ficar maior, eu vou encerrar por aqui. Amanhã eu vou dar continuidade, tá bom? Então você fique na expectativa, se inscreva, deixe seu joinha, ore por nós, ore por todos, ore para a igreja do Senhor Jesus, ore por mim para que Deus me abençoe através do seu Espírito Santo, para que eu tenha entendimento completo da palavra do Senhor, para que eu possa estar trazendo para vocês essas verdades
da palavra de Deus para que vocês possam entender e compreender, né, essas apologéticas que temos que fazer apologia de novo, trazer a verdade da revelação da pessoa do seu Deus, porque está surgindo aí, né? Já surgiu, né? Essas novas teorias, né? Hipóteses aí para tirar a deidade de Cristo, e sem a deidade de Cristo, eu vou mostrar para vocês que se Jesus tivesse tomado emprestado o corpo angelical de um anjo, não poderia haver de forma nenhuma remissão de pecado a nós, tá? Porque isso está ligado à remissão de pecado. Então veja bem, quem ensina que Jesus era o arcanjo Miguel e ele era um anjo, então Jesus tinha um corpo conforme a imagem e semelhança de um anjo, tá? E isso está totalmente errado. E isso contradiz o ensinamento de Paulo, né? O ensinamento da palavra de Deus, que Jesus foi 100% Deus, sendo homem, e ele foi 100% homem. Jamais poderia ser um anjo que... Como é que é essa história de anjo reencarnando? Então aí também esse pensamento daria base para a reencarnação. E eu já sei, e tem aí no YouTube canais de gente que ensina que nós, seres humanos, somos anjos rebeldes reencarnados na Terra. Os anjos que, entre cada 3 anjos, Satanás ou Lúcifer, Satã, desviou de Deus, e agora Deus, num outro planeta, não sei na onde, guardou esses anjos, e cada vez que nasce ser humano, Deus traz um anjo, reencarna em nós, para que o anjo tenha oportunidade para aceitar Deus, ou não aceitar e ser condenado no final de tudo de uma forma definitiva. Então, é uma loucura. Então, eu vou mostrar para vocês que isso é impossível. É impossível Jesus ter sido o arcanjo Miguel por causa da natureza de Miguel e por causa da nossa natureza e por causa da natureza de Cristo e por causa da natureza da propiciação e reconciliação em Cristo Jesus, em nós, tá bom? Então, muito obrigado, deixe seu joinha, compartilhe esse meu vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. Muito obrigado por você ter ficado aqui. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre nesse dia. Muito obrigado.